Oi, oi, bom dia, gente! Sejam bem-vindos, tudo bem, pessoal? Com vocês? Oi, oi, bom dia! Galera, vamos sair desse zero dos likes? Vamos todo mundo curtindo a live, tá? Pra gente poder começar. Vou mandar aqui a live no grupo. Pessoal chegando e tudo mais. Dei uma atrasadinha, né? Falei que ia ser às 10h30. Começamos 10h40, mas tudo bem, né? Pelo menos vamos fazer a live. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem tá aí assistindo, não esquece de começar os likes, gente. Porque eu só vou começar o tema quando a gente chegar em 2K de curtidas. Então vamos nos taps pra gente chegar mais rápido nos 2K e poder começar o tema, né? Não ficar de muita enrolação aí nesse começo, certinho? Bom dia, Sônia, seja bem-vinda. Como é que você está? Oi, Gabi, seja bem-vindo. Oi, Caio, seja bem-vindo. Oi, Bá. É Bá? Deve ser, seja bem-vinda também. Oi, Cacau, bom dia, seja bem-vinda. Galera, vamos todo mundo nos taps, tá? Oi, Elizabeth, bom dia, tudo bem? Vamos todo mundo nas curtidas, vamos também todo mundo republicar essa live pra gente poder levar ela pra mais pessoas. Bom dia, Carlos, obrigada, viu? Eu estou bem também, tudo certo por aqui. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos nos likes? Quando a gente chegar nos 2K, a gente começa essa live, faz essa live acontecer. Quem já tá aí, não esquece de republicar a live pra gente poder levar essa live para mais e mais pessoas, certinho? Gesiel Chaves, obrigada, Gesiel, por seguir, viu? Seja muito bem-vindo. Vamos nessa, galera, republicar? Deixa eu ensinar vocês como que faz para republicar, ó. Só apertar na telinha aqui durante um tempo, opa. Fica apertando na telinha durante um tempo e clica na opçãozinha amarela que aparece aqui, ó, republicar. Veja quem consegue fazer isso. Vamos lá, pra gente poder começar, ó, todo mundo que tá assistindo, bom dia, Cindy, o Onofre conseguiu, quem mais? Elizabeth, ó, apertando na tela, clicando na opçãozinha amarelo, beleza? Seja bem-vinda, Gabi, espero que você goste da live. Obrigada a quem tá curtindo, vamos nos taps, gente, pra gente chegar nos 2K, beleza? Que bom, Juninho, fico feliz. A Sônia conseguiu republicar, Thalita tá curtindo, é isso aí, vamos todo mundo curtir pra gente começar o tema, tá? A gente vai trazer esse tema do pós-término, tá, pessoal? Então, assim, é o que eu coloquei aqui na plaquinha. Terminou? Então saiba o que fazer e o que não fazer também, a partir do momento que você termina uma relação, certo? Então é isso que a gente vai conversar hoje. E aí vocês podem fazer perguntas, podem participar. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, mas pode me chamar de Rafa, sou neuropsicóloga, faço atendimentos de segunda a quinta aí. Oi, Isa, seja bem-vinda. Segunda a quinta, tá? Atendo de manhã e de tarde, não atendo mais à noite. E sexta-feira eu aplico avaliações neuropsicológicas, certinho? Bom dia, Domingas, bom dia, Pedro. E faço lives aqui às 10h30, tá, gente? No horário de Brasília, a gente aparece aqui, conversa sobre temas da psicologia. Lembrando que é uma live informativa, então, assim, na live a gente não faz diagnóstico, na live a gente não fica aconselhando as pessoas, eu não faço esse tipo de coisa. Então, se você gosta de uma live de psicoeducação, com certeza você vai gostar da minha live. Espero que vocês sejam muito bem-vindos aí, já estou desejando boas-vindas. Dourado, obrigada pela rosinha. Nato Souza, obrigada por me seguir. E chegamos nos 2K, galera. Chegamos nos 2K, então vamos começar, né? Como prometido. 2K, então a gente começa, tá? Antes da gente começar, só quero pedir pra quem chegou agora, não esquece de republicar. Apertando na tela pra mim, clicando na opçãozinha amarela que aparece. Bom dia, Ricardo, seja muito bem-vindo. Vamos nessa, gente. Eu vou alternar entre coisa que você precisa fazer e não. Precisa fazer e não, pode ser? A gente vai alternar aí sobre precisa e não precisa. A gente vai fazer essa divisão. Tishi, obrigada por me seguir. Pessoal, seguinte, tá? Vamos começar então pelo que você precisa fazer aí a partir do momento que você termina um relacionamento. Primeiro de tudo, terminou, o que fazer? Primeiro, gente, parece óbvio, mas eu vou falar porque tem muita gente que não faz isso. Que é basicamente você aceitar o fim, né? Como assim, Rafa? Explica. Galera, quando um relacionamento acaba, normalmente a primeira reação das pessoas é negar. Tem muita gente que nega. Tem muita gente que finge que não foi bem o término. Ah, não, a gente só tá dando um tempo, né? A gente só tá dando um tempo, a pessoa ela tá confusa, mas ela vai voltar, tá tudo bem. Você não aceita o fim.
E é muito comum, né, isso acontecer porque o fim de um relacionamento dói demais, né? Admitir que alguma coisa que você investiu tanto, né? E aí você investiu tempo, você investiu energia, você investiu amor, você investiu planos, realmente chegou ao fim, tem pessoas que não conseguem aceitar esse tipo de coisa, né? Então, a primeira coisa, e aí eu coloco, que você precisa de fato fazer, então, é aceitar. Aceitar que acabou, pessoal. Não dá pra gente conseguir se curar de algo que você ainda tá insistindo em manter vivo, vamos dizer assim, na sua cabeça, entende? Algo assim. Gente, a iluminação tá muito estranha aqui pra mim. Liga a luz pra mim. Amor, ele não tá me ouvindo, gente, tá de fone? Aí não escuta, né? Gente, ó, vamos todo mundo nos steps, tá? Então, o que eu preciso entender, o que a gente precisa entender aí, tá? Não, é que tá um sol na minha cara, sabe? Tá calor, Pedro, aí já viu, né? Então, assim, voltando, galera, eu sei que é difícil, tá? Eu sei que o nosso cérebro, ele fica buscando respostas aí o tempo todo, né? Então, onde foi que eu errei? Vocês se perguntam depois de um término. Será que essa pessoa ainda pensa em mim? Será que a culpa foi minha? Então, a gente precisa ter essa necessidade de entender cada detalhe, né? Como uma tentativa de aliviar ali o que você tá sentindo, essa dor. De sentir a questão do luto, que a gente vai falar sobre isso. Parece que a gente quer ter o controle total sobre alguma coisa que aconteceu, né? Mas, gente, no fundo, eu vou falar pra vocês que quanto mais você fica tentando achar explicações, mais você vai se prendendo na história. Então, assim, isso é um ponto, tá? Tem alguém aqui que tá assistindo a live que percebe que ainda não conseguiu aceitar de verdade o fim de um casamento, o fim de um namoro, que às vezes a sua cabeça entendeu, mas seu coração não entendeu? Tem alguém que se identifica com isso? De que tem uma dificuldade muito grande em aceitar o fim de um relacionamento? Ou já passou por isso? Passou por uma relação em que você teve muita dificuldade de aceitar o fim também dessa relação? Já aconteceu com vocês? Manda eu aqui no chat pra mim, enquanto isso, e vamos continuar nos steps, tá, pessoal? Vamos continuar nas curtidas aí. Deixa eu ligar a luz aqui rapidinho. Chamei, você escutou? Aí, que assim não fica um sol. Pronto. Ó, o Bruno, a Elizabeth, olha lá, a Tainá também. Bruno, obrigada por republicar. Galera, vamos todo mundo nos likes também, tá? Vamos tentar chegar na metinha dos 10k. A Marlúcia disse que ela também, olha só, importante, tá? Importante a gente falar sobre isso, então. Porque o que acontece, gente? Quando, eu vou falar do aspecto psicológico aqui, tá? Obrigada, Ricardo, pelo popular. Quando a gente não aceita o término, o nosso cérebro, ele entra naquele modo de vigilância o tempo todo. Então, como se você estivesse se lembrando o tempo todo do que aconteceu ali na sua história, na sua relação, e isso fica te empurrando para alguns comportamentos que não são legais. Por exemplo, ficar checando ali as redes sociais. Tem muita gente que termina e fica checando redes sociais. Tem gente que termina e fica imaginando a pessoa com outra pessoa, e aí isso causa uma ansiedade. Tem gente que fica tentando interpretar alguns sinais também que nem existem, que já estava demonstrando que a pessoa ia terminar, seja lá o que for. Tá, gente? Então, assim, ó, isso aumenta demais as questões da ansiedade. Parece que quanto mais você pensa, mais você acredita que você vai conseguir resolver algo que já foi, né? Só que aceitar, quando a gente tá falando da aceitação, que é esse primeiro tópico aí do que fazer, a gente tá dizendo pro nosso corpo, tá tudo bem, né? No sentido de essa relação acabou, então você vai ressignificar isso que você vivenciou, tá? E aí você vai me perguntar, tá, mas como que eu aceito? Porque às vezes, né, falar é muito mais fácil do que fazer, gente. E na terapia, eu vou falar sempre na terapia, porque é o que eu faço com os meus pacientes. Chega uma pessoa com uma demanda de término ali, pra mim na clínica, primeiro de tudo, essa fase do término, ela na terapia é trabalhada com muito acolhimento, tá, gente? O psicólogo, vocês podem ver, eles vão ajudar vocês a entenderem o que ainda tá te prendendo na história ali do término, sabe? O que você tem dificuldade de aceitar o que aconteceu e por que você tem dificuldade.
Então, aos pouquinhos, quando você está no processo terapêutico, o foco ele vai deixar de ser essa pergunta do porquê que acabou, entendeu? O foco vai deixar de ser essa parte e o foco vai ser, tá, então agora o que eu faço? Como que eu faço para me reconstruir? Sabe? Essa que é a dinâmica. Então é um processo aí que vai transformar o término de fato em ressignificação, né? A gente conseguir ressignificar de alguma maneira. Tá bom, pessoal? Gente, continua nos tapzinhos aí pra gente chegar nos 10k. Quem chegou agora, não esquece de republicar, tá bom? Pedrina, obrigada por me seguir. Janaína, obrigada por me seguir também. A Gil, nem terminei, mas só de pensar já fico em pânico, olha só. Gi, é necessário ver se não existe também aí uma questão de dependência emocional, né? Porque é claro que ninguém gosta de terminar, né, gente? Vamos lá. Você não namora, você não casa pensando no fim. Óbvio que isso já te deixa assustada, já te deixa triste ou já te deixa com receio. Mas é importante você entender também que a relação não é uma extensão sua também, né? É isso que tem que ver, tá? Porque se você vê que já tá desse jeito, então provavelmente pode ser um sinal de dependência emocional e é legal você já tratar dentro da relação do que você esperar terminar, entrar no luto simbólico e querer tratar ali nesse caso, entendeu? Marlúcia, obrigada por me seguir. Bom dia, Ademir, seja bem-vindo. Gente, quem chegou agora, não esquece de republicar, tá bom? Apertando na telinha aqui pra mim, clicando na opçãozinha amarelo, republicar, tá? Tássios, a sua frase antes dessa dos seus pais não chegou aqui, tá? Tainá, eu tinha dependência emocional e você não tem mais, Tainá, como é que é? Ademir, Flávia, obrigada por republicar. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Gente, continua nos likes, vamos colocar 10k e depois quando a gente chegar nos 10, a gente fala sobre outra coisa que agora você não deve fazer, beleza? Então a primeira eu falei o que você deve, agora a próxima é uma que você não deve fazer depois de um término. Então, todo mundo curtindo pra gente chegar nos 10 e poder conversar sobre isso, beleza? Pedrina, eu sou de São Paulo, exatamente como o Caio colocou aqui pra gente, tá bom? Vamos nessa, gente, estamos quase nos 10, 9.5, todo mundo curtindo pra gente poder chegar aí nos 10. Não tenho, porque uma hora a gente cansa das coisas, entendi. Quando uma pessoa só quer conversar online, mas não quer namorar nem ter um relacionamento. May, as pessoas elas têm poder de escolha, né? Às vezes a gente tem essa quebra de expectativa, coloca uma expectativa, tá num lugar que a outra pessoa não tá. E tá tudo bem, né? O importante é você trabalhar isso em você. E aí? É uma coisa que você quer manter? É uma coisa que faz sentido continuar? E aí? Como é que é? Qual que é entendeu? Você não vai ficar pensando no outro, você vai pensar em você. Por que você se mantém? Sou de Salvador, Bahia, ok, entendi. Toda psicóloga tem bastante livros? Gabriel, a maioria das psis tem bastante livro porque dentro da nossa profissão a gente tem que ler muito, né? E a gente tá o tempo todo estudando, porque por conta da psicologia ser uma ciência, a gente precisa estar o tempo todo lendo, o tempo todo estudando. É importante por isso, tá bom? Temis, obrigada por me seguir. Bom dia, Flor do Pôr do Sol. Seja bem-vinda. Todo mundo nos taps, gente, não esquece de republicar. Chegamos nos 11k. Então, vamos falar uma coisa que a gente não deve fazer, então. Galera, sabe o que a gente não deve fazer também? Que eu acho um tópico muito importante a gente colocar aqui. A gente ficar se punindo e se culpando o tempo todo depois que termina. Tem pessoas que fazem isso em peso. Quem aqui já fez isso ou faz ainda esse tipo de coisa? Fica se punindo, se culpando depois do término, já passou por isso? Manda um eu aqui, quem já se viu nessa situação. Deixa eu ver quantas pessoas se identificam aí. Vamos ver. Manda aqui pra mim no chat. Eu só converso com as pessoas e depois eu sumo. Ah, entendi, May. No caso é você que não quer. Ah, então tá tudo bem. Ué, qual que é o problema? Ah lá, Elizabeth eu já fiz. A Rose Vieira falou que eu. A Marlúcia falou ela também. Então, gente, porque assim, depois que o relacionamento, o casamento, o namoro, ele termina, tem muitas pessoas que de fato entram nessa espiral de culpa. Então, se eu tivesse agido diferente,
com toda certeza talvez a gente não terminaria. Se eu tivesse sido mais paciente, com certeza eu teria continuado meu casamento. Se eu não tivesse falado aquilo, certeza que eu ainda estaria nessa relação. Fica aí se. E aí, sem perceber, o que acontece? Você começa a se castigar. E eu digo se castigar emocionalmente, porque vocês se castigam emocionalmente todos os dias. Como se pudesse mudar o que já aconteceu, o que já passou. Então, essa culpa constante, gente, não ajuda a consertar nada. Isso é fato. Só tá mantendo a dor. Só tá mantendo a dor ativa. Se você fica revivendo cenas na sua cabeça, mentalmente, todos os dias, tentando entender onde que eu errei, por que que eu falei aquilo, por que que eu não fiz aquilo, é como você assistir um filme triste todos os dias. Você tá assistindo esse mesmo filme triste todos os dias, esperando que o final mude. Mas o final não vai mudar, vocês entendem? É a mesma linha de raciocínio. Tá? Obrigada a quem tá seguindo, todo mundo que estiver gostando do assunto da live, gosta de psicologia, gosta de saúde mental. Não esquece de seguir o perfil, tá? Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade social. Quinta-feira a gente vai falar sobre... O que vai ser na quinta mesmo? Esqueci. Sexta-feira a gente vai falar de dependência emocional. Quinta eu não lembro, vou precisar ver lá. Glória, obrigada por me seguir. Bom dia, Tami, seja bem-vinda. Como é que você está? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Bom dia, elegante, com achados. Tudo bem, é só não fazer de novo e aprender com o erro, olha lá, Evangeline. Então você já conseguiu ressignificar, né? Que é uma coisa que muitas pessoas não conseguem. Flávia, Gabriele, obrigada meninas por me seguirem, sejam bem-vindas. Então, gente, é aquilo. Ó, uma coisa que eu preciso dizer pra vocês é que é normal a culpa ela vir em algum nível, principalmente de uma maneira funcional, né? No sentido, principalmente se você percebeu que você teve atitudes que machucou os outros, que você cometeu alguns erros, tá tudo bem a gente ter essa culpa mais saudável, onde a gente se responsabiliza pelo que a gente fez. Só que tem uma diferença muito grande entre a gente reconhecer o que poderia ter sido diferente, beleza, colocar esses pontos, só que tem uma diferença também muito grande em a gente ficar se torturando por conta disso. Então, vocês entenderam, né? Uma é uma maturidade emocional. A outra é você fazer uma autopunição. Então, aí que tá a diferença, tá? Existe alguma pessoa que tá aqui assistindo, alguém aqui que já ficou se culpando tanto depois de um término, que parecia que nada era o suficiente para você se sentir em paz? Você ficou ali o tempo todo se culpando, parece que nada era suficiente para te deixar em paz ali de algum jeito? Coloca sim ou não aqui no chat para mim. Deixa eu ver. Tem um mosquitinho aqui agora. Ó, a Elizabeth colocou que sim, o Vitor falou que já, né? Uma situação extremamente comum. A Elizabeth disse que sim, o Bruno também. Ultimamente estou tendo sentimentos estranhos, tipo uma agonia, não sei explicar. Geis, é importante olhar para isso, tá? É importante que você, se você tiver a oportunidade, comece um acompanhamento psicológico, porque a gente não deve ficar normalizando o sofrimento emocional. Se você tá com uma angústia que não passa, se você tá, de alguma maneira, com o seu mental e o seu emocional prejudicado, busca ajuda. Começa uma terapia, marca uma consulta e começa uma terapia para entender da onde que tá vindo essa angústia e, além de entender da onde que tá vindo, tratar, né? Porque assim, é uma coisa que a gente consegue tratar, tá bom? Gente, cadê os likes? Vamos todo mundo continuar nos steps? Vamos lá, quando a gente chegar em 15k eu falo a próxima, mas a gente tem que curtir. Quando os coraçõezinhos param de subir, a gente para de entregar a live. Aí a live ela não engaja, entendeu? Então todo mundo me ajudando aí nas curtidinhas, por gentileza. Vocês conseguem? Quando a gente chegar nos 15, a gente fala a próxima. Então todo mundo, vai. Todo mundo curtindo. E quem chegou agora republica, beleza? Ó, apertando na telinha aqui, clicando na opçãozinha amarelo, republicar, tá bom? Vamos todo mundo junto. Deixa eu ver. Bom dia, Rafa. Bom dia, Gabs. Seja bem-vindo. Quais suas dicas para lidar com a ruminação em um quadro depressivo? Gabs, é o seguinte, ó. É o que a gente sempre fala aqui nas lives. Não existe fórmula mágica para as coisas.
Não existe dicas genéricas que eu coloque aqui pra você, que de fato vai com certeza te ajudar e você vai ter a remissão dos sintomas do seu quadro depressivo. Não é assim que funciona, Gabs. Então, primeiro, qual dica eu dou de primeira mão? Terapia. Você faz terapia? Principalmente quando você está em um quadro depressivo. Você cuida da sua saúde mental? Você marcou um psicólogo? Você marcou um profissional da saúde? Tá? Segundo, que pensamentos são esses? Porque quando a gente está falando de ruminação de pensamentos, primeiro a gente também precisa entender quais pensamentos são esses. E tudo isso, Gabs, a gente faz na clínica. Não tem como a gente jogar uma resposta geral, porque não é assim que funciona. Cada caso é um caso. Que pensamentos são esses? Com que frequência? Com que intensidade? O que você faz antes, durante e depois dessa ruminação? Ou seja, clínica, terapia, tá bom? Essa é a dica que eu dou pra você. TikTok removeu o baú? Como assim, Caio? Por que será? Um cara terminou comigo dizendo que ele gostava de homem tóxico. E eu respeitava o espaço romântico. Ok. Bom dia, Heitor. Seja bem-vindo. Bom dia a todo mundo que chegou agora, tá? Todo mundo que chegou agora, não esquece de republicar a live. E vamos falar do próximo, porque a gente chegou nos 15k, tá? Antes, rapidinho, gente, essa questão da culpa, a gente trata em terapia a necessidade de controle, porque culpa tá completamente ligada à necessidade de controle, tá bom? Então, quando você se culpa inconscientemente, você tá tentando acreditar que o fim, ele dependeu só de você, só que a gente sabe que não é assim, não dependeu só de você, certo? Então, é uma coisa que a gente trata, beleza? Vamos para a próxima e agora a gente vai entrar na parte do que fazer novamente. Diana, obrigada por me seguir, Diana. Gente, outra coisa que você precisa fazer depois que você terminou é, sabe o quê? Viver o luto sem ficar pulando etapas. Como assim, Rafa? Viver o luto sem ficar pulando etapas? Tem pessoas que querem seguir a vida rápido, né? Então assim, eu terminei, eu quero seguir minha vida rápido demais. Eu vou falar pra vocês que tem gente que pra não sentir o término, pra não sentir o luto, já engata em outra relação. Já engata em outro relacionamento, né? É o famoso relacionamento rebote. Tem pessoas que fazem isso. Tem outras pessoas também que a partir do momento também que termina, já vão lá e já se afundam em trabalho. Então também não vive o luto. Tem gente que vai ficar tentando parecer bem nas redes sociais, logo depois, e aí também já não vive o luto. Gente, luto de um relacionamento precisa ser vivido. Dói pra caramba? É chato? É chato. Parece que o tempo não passa? Parece que o tempo não passa. Mas, gente, é exatamente o que faz você superar. A verdade é essa. Fingir que tá tudo certo não cura. Tá? Fingir que tá tudo certo não é saudável pro luto simbólico, só tá adiando, você só tá levando a dor mais e mais ali. Então permita viver o luto, sabe? Permita dar esse tempo pro coraçãozinho entender o que a sua cabeça já sabe, que acabou. É chorar? Chora. É sentir raiva depois que terminou? Expressa. É ficar triste? Claro, então fique. É lembrar dos momentos bons e dos momentos ruins? Também. Tudo isso faz parte do processo de enfrentamento do luto. Tudo isso. Fim de relacionamento é um tipo de perda. Por isso que a gente dá o nome de luto. Porque é um tipo de perda. E toda perda precisa ser elaborada. Toda perda precisa ser digerida. Para que a gente consiga, de fato, seguir em frente. Exatamente, Ricardo. As emoções, elas precisam ser sentidas. É importante. Barulho do controle, então, né, Tami? Ele tá aqui, tá dando pra escutar. O controle, né? Todo... É o mouse. O mouse, o barulho do mouse. Tô dando like na live. A Nath. Porque toda vez que eu e meu marido brigamos, ele fala em separar. Já estou sem paciência. Nath, não sei por quê. Né? Eu não vou ter essa resposta pra você do porquê que ele fala em se separar. Só que quando a gente pensa numa dinâmica de relacionamento em que a pessoa ela fica o tempo todo ameaçando terminar, qual que é o nome que a gente dá pra isso, gente? Vocês sabem? Começa com
E aí, quando a gente fica ameaçando terminar, o que a gente tá fazendo com a pessoa? Contem no chat, o que vocês acham? Pensei que era jogando, coitado do controle, não é? Oi, vôlei de Eva, seja bem-vinda. Manipulando, exatamente. Exatamente. Tudo isso que vocês estão falando, manipulação. A partir do momento que uma pessoa ela fica ameaçando terminar ali como uma maneira de te punir, te deixar com medo, a gente está falando de manipulação emocional. E eu digo assim, que muitas vezes tem pessoas, mesmo sem querer, que agem dessa maneira. Ficam manipulando emocionalmente, né? Ameaçando que vai terminar e tudo mais. Chantagem também. Ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Eu queria saber aqui na live, quem tá assistindo já se pegou numa situação de fingir que tava bem, sabe? Logo depois de um término, só pra você não parecer fraco. Só para as pessoas não verem a sua fragilidade, sei lá. E aí eu fingi tá tudo bem. Quem aqui já fez isso? Joga um eu no chat. Deixa eu ver quantas pessoas já fizeram esse tipo de coisa. De acabar de terminar, fingir que tá tudo bem, logo depois e já segue em frente, só para não parecer. E aí? Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Ó, eu sim, a Elis, o Jean, olha só. Elis, obrigada pela rosinha. Ó, muitas pessoas aqui. Meu pai dizia pra minha mãe que ia embora. Ah lá. Como evitar trazer experiências de um relacionamento passado no atual? Dani, quando a gente leva experiências de um relacionamento passado para o atual, são algumas feridas emocionais que a gente passa nos outros relacionamentos que a gente não conseguiu curar, né? Quando você ainda tem essas feridas abertas e entra numa nova relação, a chance disso aparecer é muito grande. Como que a gente faz para evitar trazer essa experiência? Ressignificar em terapia, né? Tem pessoas que, por exemplo, passaram por trauma de traição, né? E aí, assim, se você não trata, se você tem essa ferida da traição ainda muito latente dentro de você, você vai ser uma pessoa em um novo relacionamento extremamente ciumenta, extremamente desconfiada, extremamente insegura. E a nova pessoa não fez nada, mas você tem a feridinha da traição, o trauma da traição. Então, se você começa um processo terapêutico, na terapia você consegue ressignificar, né? Para que você não deixe que essas emoções elas tomem conta ali de você, entendeu? Gente, obrigada quem tá seguindo, sejam bem-vindos. Se vocês estiverem gostando da live, segue aí para não me perder pela For You, beleza? Então, todo mundo nos tabs, todo mundo curtindo. E quem chegou agora, republica também se vocês gostam pra gente poder levar essa live sempre pra mais e mais pessoas, tá bom? Só ficar apertando na telinha aqui e clicar na opçãozinha amarelo que aparece aqui na live pra gente, combinado? Oi, Paulo, seja bem-vindo, que bom que você tá aqui. Pessoal, todo mundo seguindo o psicólogo Paulo, tá? Quero pedir pra vocês seguirem, abraçarem ele faz lives aqui no TikTok. Então, todo mundo seguindo o psicólogo Paulo, beleza? Ele é um excelente psicólogo, excelente, gosto muito dele. Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão dizendo. Peraí, vamos voltar. A Luzia diz que já. Tratamento psicológico para border. Rebeca, borderline é a melhor abordagem a DBT, tá bom? A terapia comportamental dialética. É legal que quando você for buscar um tratamento psicológico, você busque um profissional da DBT. A TCC também trata ali o paciente com transtorno de personalidade borderline. E sobre o tratamento, vai depender de cada caso, né? Porque a pessoa ela não se resume ao diagnóstico. Ela tem toda a identidade, ela tem toda a digital dela, né? Ela tem toda a história dela particular. Então, o tratamento vai super depender da história da pessoa. Não existe tratamento, assim, receitinha de bolo, né? Faz isso aqui com esse paciente, faz com o outro, faz com o outro. Então, esse paciente ele vai ter que buscar ajuda profissional ali, particular. Você poderia trazer semana que vem o tema humilhação, mas humilhação em que sentido, Flávia? Como evita esses pensamentos no dia a dia? Gabriel, não é tão fácil assim, você vai precisar fazer terapia. Porque foi igual eu falei pro pessoal, Gabi, você vai ter que, primeiro, começar o acompanhamento para ver que pensamentos são esses. Segundo, a gente vai trazer algumas técnicas de pensamento para você, para que a gente consiga parar de ruminar ele no dia a dia. Tá bom? E terceiro, analisar, igual eu disse, a intensidade, a frequência e tudo mais.
Bom dia, Camila. Bom dia, Sulima. Seja bem-vinda. Ressignificar, preciso tatuar essa palavra, exatamente. Ó, bom dia, Maris, vou chamar de Maris. Você atende online? Nath, eu atendo, né? Eu atendo desde o final de 2022, então eu já atendo vai fazer 4 anos já ano que vem, que eu tô nessa caminhada da clínica, né? Faço atendimento online, então se você quiser mais informações para terapia comigo, no caso, né? É só você clicar aqui nesse balãozinho amarelo do lado do chat, clica nele e escolhe a opçãozinha terapia que aparece ali, que daí eu te passo mais informações sobre a terapia comigo, horários e tudo mais, eu passo pra você, tá bom? Então só me mandar uma mensagem aqui. Assim que eu terminar a live eu vou lá te responder, fechou? Deixa eu ver o que mais. Acho que isso vale para qualquer luto também, quando a pessoa não vive o luto, mais tarde pode voltar, exatamente. Oi, Daniela, psicóloga, seja bem-vinda. Como é que você está? Fico feliz que você esteja aqui. Sulimari. Ok, Sulimari. Onde fica a sua clínica? Elizabeth, eu não atendo presencial, então eu atendo somente online, eu trabalho home, eu tenho escritório dentro aqui da minha casa, que é onde eu tô agora, e eu atendo no meu escritório, tá bom? Tailane, obrigada por curtir a live, seja bem-vinda. Quando a gente terminou e conversamos ainda, mas ela não quer nada, é melhor deixar ela viver, entendi, Jéssica? Se tiver difícil passar por um processo do término, é importante daí começar um acompanhamento. Caio, obrigada pelo baúzinho. Galera, vamos ficar de olho no baú, assim que terminar a contagem a gente ativa o Heartme, tá? Isso aqui deixa eu só voltar aqui pro que o Gabs disse. Porque isso que o Gabs falou é muito real, tá, pessoal? É o seguinte, a psicologia, ela entende o luto como uma resposta para perda, né? O luto é a resposta que a gente tem para perda. E não só para perda em relação à morte, mas a perda também em relação à quebra de vínculo. Quando alguém tenta pular o luto, eu vou tentar pular, sabe o que vai acontecer? Vai acumular. Vai ter o acúmulo de emoções que você não processou. E isso gera até sintoma físico. Tem pessoa que tem sintoma físico por não elaborar o luto. Que tem insônia, que tem irritabilidade, que tem ansiedade, que tem depressão. Tem sintoma emocional também, então apatia, ansiedade também, obviamente. Sintomas depressivos, igual eu falei. Então o luto, quando vivido, gente, ele reorganiza o nosso mundo interno. O luto, ele reorganiza. E se evita, você está prolongando o sofrimento. Você está fazendo o contrário do que é para fazer. Entendeu? Certinho? Galera, baúzinho vai liberar. Quero todo mundo clicando no baú aqui, tá? Cliquem no baú. Abre o baúzinho para mim, por gentileza. Assim que... Aí, ó. Liberou. Pega uma moedinha e com a moedinha do baú você clica no coraçãozinho laranja aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue fazer isso? Ó, clica no baú, abre ele, pega uma moeda. Aí na hora de selecionar um presente, você manda esse coração aqui que tá na minha cabeça, ó. Esse coração escrito Heartme. Vê quem consegue, ó. Só clicar aqui do lado do meu nome, vamos ver. Aí, ó, a Poliana conseguiu, boa, a Fabiana conseguiu também. Teve uma galera que conseguiu antes. Gente, ainda tem moeda. Pode pegar todo mundo que tá aí. Não conseguiu pegar a moeda, pega aí, aproveita. A Emily conseguiu também, vamos nessa. O Vitor, boa. Tem mais alguém para pegar a moedinha? Rai, Valdemir. Gabi, obrigada, Gabi. Boa, gente. Todo mundo que pegou moeda, clica no coração laranja aqui. Certinho? Obrigada, gente. Obrigada, viu? Arrasaram aí. Muito obrigada. Então... Na terapia também é importante a gente falar que essa questão do luto a gente também, obviamente, trata, né? A gente consegue entender um pouco mais ali o que foi perdido, o que ficou, o que ainda precisa ser reconstruído, né? Aos pouquinhos a gente vai entendendo que o fim de um relacionamento tem ali também as suas questões de aprendizado, as suas questões de autoconhecimento, né, gente? Superar não é esquecer, acho válido sempre trazer isso pra vocês. Superar não é esquecer, mas é você literalmente reconciliar ali com o que aconteceu, sabe assim? Pati, seja bem-vinda. Galera, vamos todo mundo seguir a psicóloga Patrícia aí, que tá aqui na live.
todo mundo seguindo, tá? Ela faz live bem de manhãzinha aqui pra gente, às 5h30 da manhã. Então, galera que acorda mais cedo, segue aí a Paty. Ela é uma profissional excelente. Coloco as minhas mãos no fogo aí por ela, porque eu confio demais no trabalho dela. Então, todo mundo seguindo a psicóloga Patrícia também, combinado? Emily, obrigada pela rosinha. Gente, não esquece de republicar a live, tá bom? Todo mundo apertando na telinha aqui e clicando na opçãozinha amarela, tá? Vamos lá, vamos pra próxima, tá? A gente vai falar agora de outra que a gente não deve fazer, não devemos fazer. Que é o quê? E isso muita gente faz, tá? Certeza, porque eu já vi o pessoal falando isso em live e eu já vi meus pacientes também falando isso em live, que é o seguinte, ficar bisbilhotando a vida do outro nas redes sociais. Gente, o que não fazer? Por que que eu trouxe esse ponto pra vocês? Porque eu vou falar pra vocês que isso é clássico, tá? É clássico. O relacionamento acabou? Acabou. Mas a pessoa continua ali. Continua olhando os stories, continua checando as curtidas do ex ou da ex, continua tentando descobrir se o outro tá com alguém ou não tá, se tá triste, se não tá, se postou alguma indireta pra mim, se não postou, sabe assim? Então, gente, o que que acontece? No fundo, a gente sabe que isso machuca. Quanto mais a gente fica fazendo isso, machuca. Eu sei que é automático, tem pessoas que fazem isso quase de maneira automática. Às vezes você vê o outro ali seguindo a vida, vamos dizer assim, entre aspas, pelo que você vê, digamos assim, gera várias emoções, gera raiva, gera saudade, gera ciúme, gera curiosidade também, gera. Parece extremamente inofensivo se a gente parar pra pensar esse tipo de comportamento, galera. Ah, não, é só eu dar uma olhadinha, eu só vou dar uma olhadinha. Só que esse dar uma olhadinha vira um ciclo vicioso, né? A verdade é essa, você não tá deixando a ferida cicatrizar. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa também. Quanto mais você fica se expondo à lembrança e gatilhos ali dessa situação, mais difícil vai ficar o desligamento emocional. Mais difícil, é como se o cérebro ele não entendesse que acabou. Porque você ainda está alimentando, ele continua recebendo sinais da presença da pessoa todos os dias. Então o cérebro de vocês não vai entender que acabou, ok? Chu, eu não sei a resposta disso que você perguntou, eu nem entendi direito, não é muito bem a minha área, eu só falo do que eu domino. Então vou ficar devendo a resposta para isso aí, tá? Porque não entendi nem direito. William, obrigada por me seguir, seja muito bem-vindo, tá? Gente, tá gostando da live? Não esquece de seguir, tá bom? Pra vocês não perderem as próximas. Queria saber aqui, quem tá assistindo a live, teve alguém aqui que já sentiu esse impulso de você olhar o perfil da pessoa, do ex, vamos falar, do ex-marido, do ex-namorado ou da ex-namorada, todos os dias, mesmo sabendo que você ia se sentir pior depois, mas mesmo assim você continuou olhando? Como é que foi? Contem aqui pra mim. Manda um eu quem já fez esse tipo de coisa. Oi, seja bem-vinda, Tainá. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda aqui à live. Ó, o gato disse que já, diz que eu. Nena, mas falou que é outro nome, né? Mas diz que faz também. Ai, Bela, eu até silenciei, porque a pessoa ela fica insistindo, né? Tipo, a gente tá no tema, aí a pessoa fica insistindo. Aí fica complicado, amigos. Olha, é difícil de eu silenciar, tá? É difícil, é só quando a pessoa tá pesando aqui. Juninho, é horrível. E depois parei e segui minha vida, fiquei melhor. O Ricardo dando risada. Ai, gente, eu confesso que eu era bem paciente no começo da live. Mas quando eu comecei a fazer, né? Mas depois eu fiquei poucas ideias. Ah, eu já silencio, já bloqueio, faço o corte rápido, sou dessas. Fazer o quê, né? É importante pra organização, tá? As lives, elas têm um tema específico, entendeu? E se a gente fica viajando demais aí, não adianta nada. Eu acho que ela gosta de mim. Railton, ó, é aquilo que eu tô falando pra todo mundo que tá assistindo a live. A partir do momento que você vê que o processo do término, né, está mais difícil do que deveria, ou parece estar mais difícil de você lidar sozinho, então é importante você buscar ajuda profissional, né? Bom dia, Li Carvalho, seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Galera, então eu vou falar do aspecto psicológico nesse sentido de você ficar olhando as redes sociais da pessoa, porque assim,
Esse tipo de comportamento está muito ligado à ansiedade de separação, vocês sabiam? Por quê? Como assim? O nosso cérebro, ele é muito acostumado, quando a gente tá no relacionamento, à presença da pessoa, né? A presença constante ali do outro. Então, o nosso cérebro tá acostumado. Ele vai buscar qualquer tipo de contato. A gente vai se sabotar, sabe? Mesmo que seja só visual. Mesmo que seja só virtual também. Entendeu? Por quê? Porque a partir do momento que você stalkeia, você faz o famoso stalker, a dopamina, que é aquele neurotransmissor ligado ao prazer, a dopamina, que é aquele neurotransmissor ligado à curiosidade, ele entra em jogo aí também, sabe? Cada foto nova que a pessoa posta já desperta pequenas descargas ali que dão uma sensação de conexão, tipo, você tá vendo o que tá acontecendo na vida da pessoa, sabe? Só que isso é um ponto, porque é momentâneo. Chega nesse momento, mas logo depois já vem o vazio. Vocês podem ver que não dura. Logo depois já vem uma dor, já vem uma comparação. Então tem que tomar cuidado, porque é um ciclo que vai se alimentando. E outra, alimenta a dependência emocional, a pessoa que tem dependência emocional, alimenta. E outra, impede também o cérebro de se adaptar à ausência, que foi igual eu falei. A gente precisa ensinar o cérebro a ausência ali da pessoa, tá? Rafael, como assim? Não entendi sua pergunta. Eu falei do neurotransmissor ligado ao prazer e à curiosidade, a dopamina, que é liberada aqui do nosso cérebro, tá? Mas eu não sei o que você não entendeu. Qualquer coisa você escreve aí de novo que eu te respondo, tá bom? E na terapia, como é que a gente faz então em relação a essa parte do stalkear, vamos dizer assim? Sempre achar o que está por trás desse comportamento. É isso que a gente faz. Qual está sendo a dificuldade de você se desconectar emocionalmente? E aí na terapia a gente entende. Porque entendendo, a gente ensina o paciente a lidar com a curiosidade, só que sem se auto-sabotar nessa questão de ficar stalkeando. Fortalecer o autocontrole, mas sem precisar também recorrer a esse tipo de coisa. Enfim, fazer um desligamento saudável ali, tá? Lembrando, gente, cada caso é um caso, é óbvio, né? Que daí a gente analisa o caso bonitinho, vê certinho o que aconteceu e ajuda essa pessoa, tá? Nesse sentido aí, tá bom? É isso então. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar no chat. Alguém mandou mensagem aqui no chat e eu não respondi? Alguém fez alguma pergunta que eu não vi? Se eu não tiver respondido, tenta escrever de um outro jeito, tá bom? Pra chegar pra mim aqui. Ó, o Railton perguntou. Enquanto isso, vamos nos steps. Gente, quando a gente chegar vamos colocar, nos 40k. Quando a gente chegar nos 40k, a gente fala a próxima coisa que você precisa fazer aí depois que você terminou. Então, todo mundo nos likes pra gente chegar no 40, tá? Se todo mundo curtir ao mesmo tempo, a gente chega bem rápido. Então, é só ir nos steps. A gente terminou recentemente, tem uma semana, mas já tem outro, porém me responde só com grosseria. Railton, ó, eu não aconselho em live, tá? Eu não sou de ficar aconselhando o pessoal aqui, não. Acho que isso não é válido, né? Então, Railton, como eu disse pra você agora há pouco, essas questões pessoais são extremamente importantes você trabalhar na clínica. Marca um psicólogo, porque daí você vai levar tudo isso que você tá falando aqui pro psi. E aí o psicólogo ele vai conseguir te ajudar no seu caso, na sua história, na sua dinâmica, entender essa relação, entender por que terminou, vai conseguir ter todo o conhecimento da sua história. Eu aqui eu não tenho, por isso que eu não fico aconselhando aleatório, porque eu não sei da sua história, tá? Então é importante você buscar ajuda, tá bom? Bruna Rei. Obrigada, Bruna, por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver o que mais vocês disseram. Seria bom excluir a pessoa de todas as redes sociais? Jéssica, pode ser um lugar, pode ser uma maneira. Pode ser uma maneira. Tem gente que o fato, para conseguir diminuir essa autossabotagem, exclui. Bloqueia. Então, assim, isso é muito particular. Se você acha que vai fazer sentido para você, faça. Se você acha que vai ajudar no seu processo de ressignificação da relação, então faça. Não existe certo e errado, tá, pessoal? Não existe certo e errado para as coisas. Existe o que vai ser melhor para você. Se você vê que faz sentido, então faz.
não tem problema nenhum, tá bom? Elaine, obrigada pela rosinha, muito obrigada. Gente, vamos nessa, estamos quase no 38k, então vamos todo mundo curtindo pra gente chegar no 40. Enquanto isso, quem quiser mandar pergunta pode mandar, que assim que a gente chegar no 40, a gente vai pro próximo. Então todo mundo nos taps, todo mundo curtindo aí ao mesmo tempo a live, pra gente poder falar mais aí sobre esse assunto aqui, das coisas, do que fazer e não fazer, combinado? Vamos nessa, vamos nessa. Clara, para informações aí sobre terapia comigo, né, que eu faço atendimento realmente, a minha abordagem é da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental e Neuropsicologia, tá? Se você quiser mais informações sobre a terapia comigo, é só você clicar no balãozinho amarelo que tá aqui do lado do chat, tá vendo? Clique em cima dele e escolhe a opçãozinha ali, terapia, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, só pra vocês não se perderem. Tá vendo esse balãozinho aqui, ó, amarelinho com essa setinha? Você clica no balãozinho, aí vai aparecer a opção aqui, ó, terapia. Aí é só você clicar, que assim que terminar a live eu respondo e passo as informações sobre a terapia, certinho? Vamos ver o que mais. Quando eu penso na pessoa, eu sinto nojo, entendi, May. É normal, né, a gente associar algumas emoções às pessoas. Isso é algo que depende da experiência que você teve, enfim, muito mais complexo do que se imagina, né? Por isso que eu falei do acompanhamento individual, porque cada história é uma história, né, pessoal? Então é importante a gente ter isso muito claro. Cosma, obrigada por curtir a live. Domingas, obrigada. Todo mundo, ó. Flávia também, obrigada por curtir. A gente, ó, chegamos nos 40. Curtinho aqui, gente. Loura, obrigada por aparecer aqui na live. Seja bem-vinda. Fabiana, obrigada. Próxima coisa que a gente precisa fazer, saiba o que fazer depois que terminou, é a gente conseguir se reconectar com quem você é fora do relacionamento. Eu sei que não é tão fácil, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas eu achei válido também colocar esse ponto. Bom dia, Georgia, seja bem-vinda. Gente, depois de um término, é extremamente comum a pessoa sentir que perdeu o chão, não é? Que perdeu o chão como se ela não soubesse mais quem ela é sem a outra pessoa. Já aconteceu com vocês? De vocês, depois que terminarem, sentir que perdeu o chão? Tipo, quem sou eu fora desse casamento? Eu fiquei anos, ou eu fiquei meses, ou foi tão intenso que eu já não me reconheço mais. Por que isso acontece? Bom dia, Amanda. Por quê? Porque, gente, quando a gente tá dentro de um relacionamento, quando a gente tá dentro de um casamento, de um namoro, seja lá o que for, a gente acaba misturando as nossas identidades, não é? Quando a gente tá dentro da relação, a gente acaba misturando os nossos hábitos, misturando as nossas rotinas, misturando os nossos gostos, dividindo os amigos, tudo se mistura. E aí, de repente, quando você termina, tudo que era o o casal, precisa voltar a ser o eu. Opa! E é aí que é o problema. Essa transição, ela não é simples. Do nós pro eu, galera. É justamente aí que mora uma das fases mais difíceis do término. É exatamente isso, você se reconectar com a sua própria identidade, tá? Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Sabe quando você começa a se lembrar do que você gostava de fazer sozinho, por exemplo? Então, você termina e começa a se lembrar do que você gostava de fazer sozinha. Você termina e você começa a se lembrar de músicas que você parou de escutar por conta da pessoa. Você termina e você se lembra dos amigos que você se afastou. Dos planos que você deixou pra trás por conta da relação, deixou pra depois, sabe? É aquele momento da gente retomar tudo isso. Tudo isso. A gente precisa, galera, o que precisa fazer depois de um término? Literalmente redescobrir o que te faz bem, sabe? Sem depender de outra pessoa. O que te faz bem? E aqui a gente não tá falando de ficar seguindo em frente rápido, igual eu falei, mas a gente tá falando da gente se reencontrar, sabe? Porque antes da gente, e aí eu coloco esse ponto sempre pra vocês, antes da gente amar alguém, galera, a gente precisa se lembrar quem a gente é e o que move a gente, porque a gente esquece. Quando a gente tá num casamento, quando a gente tá num relacionamento, a gente esquece.
tá? Respondam aqui pra mim, ó, de maneira bem sincera mesmo. Quantos aqui que estão assistindo a live sente que durante o casamento, ou durante o namoro, ou seja lá o que for, acabou se perdendo um pouco de você mesmo? Coloca um eu, quem aconteceu isso. Que você deixou de fazer coisas por medo, por acomodação, pra agradar o outro, e aí você deixou de fazer o que você fazia. Manda um eu aqui, quem já vivenciou isso, vamos ver. Ricardo, exatamente, exatamente. Ó, muitas pessoas se identificaram. Gente, a psicologia, ela chama isso desse próprio nome que eu falei pra vocês, reconstrução. O que é? Recuperar o senso de identidade, que ficou misturado ali quando você tava na relação. Lembra que existiu, igual eu falei, uma fusão? Você se juntou entre o eu e o nós? Tá? Existiu uma fusão. O término, ele gera uma espécie de vazio. Tá? Tem pessoas que têm até, sabe o quê? Aquela famosa despersonalização que a gente fala. Tem pessoas que têm. Então é importante a gente compreender essa fase de reconstrução também. E aí você vai falar, tá, Rafa, beleza, mas e aí, como é que eu faço isso? E aí eu volto a pisar sempre nessa tecla. Vamos precisar para terapia. Tem gente que sozinho até consegue fazer esse processo, mas a maioria das pessoas, às vezes, sozinha não consegue. Não consegue porque quando você tá dentro da situação é mais difícil que você consiga se direcionar, sabe? E como o psicólogo ele tá de fora ali, ele consegue te ajudar a fazer isso de maneira gradual. Primeiro a gente identifica com vocês como é que era essa relação. O que é seu e o que é do outro, que esse é um ponto. A gente ensina vocês também ali na terapia a ter um conhecimento maior sobre isso. E aí aos pouquinhos você ir tendo essas novas prioridades e tudo mais. Você voltar com hábitos também, né? Sobre sua própria história, enfim. Então isso também a gente consegue trabalhar em terapia. Isso que a Vanessa falou realmente, né? No relacionamento existem sim renúncias, mas renunciar não é sinônimo de perder a sua identidade, né? Porque o que eu tô falando aqui é você literalmente não ter o seu senso de identidade. Tem pessoas que ficam extremamente passivas ali e dependentes emocionais e se anulam completamente. Então, ter renúncias existe, mas isso não é sinônimo de você perder a sua identidade. São coisas diferentes, tá, gente? Eu tô falando no sentido da identidade, ok? Tainá, sou estudante de psique, estou aprendendo bastante nessa live. Que bom, Tainá. Fico muito feliz, tá? Que você esteja aqui. Tem muitos acadêmicos de psique que assistem a minha live. Fico muito feliz, de verdade. Lembrando, eu sempre falo pro pessoal, Tainá, que é importante a gente sempre conscientizar as pessoas, psicoeducar, né? Que é o que a gente tá fazendo numa live informativa, mas sempre batendo na tecla de que live não substitui terapia. Isso é algo que eu sempre bato na tecla. Certo? Isso aqui não tem nada a ver com terapia, galera. Então, assim, é importante buscar ajuda profissional, tá? Bom dia, Cauane, seja bem-vinda. Essas renúncias entrariam num acordo muito mais fácil. Exato, são coisas diferentes, né, Ricardo? São coisas diferentes, né, gente? Vamos nessa, tá? Ó, continua nos likes, ó, a Flávia tá curtindo. Deixa eu ver quem mais tá curtindo. Eu tô vendo mais a Flávia aqui curtir. Deixa eu ver se tem mais alguém. Vamos todo mundo nos taps, galera, pra gente poder ir levando. Ó, a Cauane tá curtindo. Obrigada, Tainá, fico feliz. Gente, quem chegou depois, republica, tá bom? Todo mundo republicando, apertando na telinha. O Vitor tá curtindo, o Juninho, o Ted, boa. Ó, opçãozinha amarela aqui. Tá? Agora, esse ponto que eu vou colocar aqui, gente, também é extremamente importante, tá? Tainá, Cauane, obrigada por republicar. Entra no que não fazer, esse ponto que eu vou falar agora. O que não fazer e que muita gente também faz. Tem pessoas que tentam se curar, eu vou colocar esse se curar bem entre aspas, tá? Voltando a falar com o ex o tempo todo. Ou com a ex o tempo todo, tá? Gente, vamos lá, vamos entender isso. Porque assim, ó, saudade bate, beleza? Bate, depois que você termina, é óbvio que você sente falta. Silêncio incomoda?
né? A ausência da pessoa ali incomoda, o coraçãozinho aperta, aperta também. E aí, de repente, quando você tá, principalmente nesse momento, saudade, coração apertado, silêncio incomodando, bate aquela vontade de você mandar uma mensagem, né? Mandar uma mensagem assim, oi, eu tô mandando mensagem só pra saber como você tá. Só que o que a gente percebe, gente? Que na maioria das vezes, não vou dizer todos porque não é uma regra, mas na maioria das vezes, esse oi que a gente manda pra esse relacionamento raramente é tão inocente desse jeito, tá? Tem pessoas que mandam esse contato, mandam um oi, mandam alguma coisa, tem expectativa por trás, entendeu? Tem curiosidade por trás, tem uma esperancinha de reaproximação por trás, tem sim. E o problema é qual? Que quase sempre isso reabre a ferida. Quase sempre reabre a ferida. Às vezes a ferida estava começando a cicatrizar e você age dessa maneira e pronto. Cutucou de novo. E aí, tem muita gente que justifica, dizendo, né? A gente pode ser amigo, eu não quero perder o vínculo, o contato, eu não quero que essa pessoa pense que eu odeio ela, então eu vou mandar mensagem, seja lá o que for, tá? Inclusive eu queria saber, quem tá assistindo aqui a live, tem alguém que consegue ser amigo de ex-parceiro ou parceira, gente? Vocês conseguiriam ser amigos do ex? Amigos do ex-namorado, amigos da ex-namorada, amigo do ex-marido? Quem consegue? Sim ou não? Quem consegue, manda sim. Quem não consegue, manda não. Deixa eu ver. Manda sim ou não no chat. Vamos ver qual que chega mais aqui pra gente. Bom dia, Jeff. Seja bem-vindo. Galera, todo mundo seguindo o Jeff também, tá bom? Ele é um psicólogo e fonoaudiólogo, um profissional excelente, faz lives aqui. Então todo mundo segue o meu perfil e segue o perfil do Jeff também, tá bom? Ó, algumas pessoas disseram que sim. Ó, a Liliane falou que é amiga do ex dela. A Fernandes Eliette disse que é impossível. Alguns disseram que sim, outros disseram que não. A Yara colocou quem consegue é porque não amou. O Luciano disse que não. Amigo de ex seria Terceira Guerra Mundial. O Ricardo seria Terceira Guerra Mundial. Lia, só consigo quando não houver mais sentimento da minha parte e da parte da pessoa. Imagina, consigo sim, inclusive tratar como se nada tivesse acontecido. Olha só, Ana Paula. Obrigada, Jeff, mas a gente não tem mais nada. Eu amei muito por conta dos filhos. Tá, então, vocês deram aí a opinião de vocês. Só que, eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, isso que vocês falaram de conseguir tem muito a ver com a questão de você ter superado também. Como assim? Se você é uma pessoa que você mantém contato o tempo todo com quem você ainda não superou, é como se você estivesse tentando se recuperar de uma gripe, dormindo o tempo todo no quarto gelado. Vocês entenderam? Então, assim, às vezes você acha que você tá se cuidando, só que na verdade você tá se colocando de novo em um lugar de maior vulnerabilidade. Então a pergunta é, você superou de fato para conseguir ter esse contato maior? Esse vai ser o diferencial. Gente, esse vai ser o diferencial. Porque, ó, lembra que eu falo que no processo do luto, quando você mantém o contato, você também tá ativando ali os mesmos circuitos cerebrais ligados ao quê? A dependência emocional em algumas pessoas. Então, vocês viram que isso é muito particular? Porque vai depender do seu funcionamento interno. Por isso que tem muita gente que diz que sim e muita gente que diz que não. Porque tem alguns que de fato, né, conseguem aí. Tem outros que não, que vira uma relação intermitente, né? Intermitente é aquela coisa do vai e vem, né? É um vai e vem emocional, sabe? No caso, a família dele entra sempre em contato comigo e mexe muito, ó. No seu caso, mexe muito. Então, quer dizer que o interno aqui ainda não teve a cicatrização. E eu vou falar pra vocês que contato precoce não permite que você faça um distanciamento necessário para você conseguir, enxergar a relação com mais clareza.
Tem essa também. O apego, gente, ele ainda domina o raciocínio. O apego, ele fala mais alto. E aí a pessoa, ela tende a idealizar o outro e a minimizar os motivos do fim que ela teve. Entendeu? Por isso que tem que tomar cuidado. Derek, seja bem-vindo. Obrigada pelo... Amo você. Muito obrigada. E quando a ex casa com seu melhor amigo, difícil, olha só, o Ricardo trazendo uma questão ali pessoal. E deve ser difícil, com toda certeza. Por isso que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, né, em encerrar o contato. Às vezes ela quer encerrar, mas ela não consegue. E volto a dizer, né, quando você tá no processo terapêutico ali, você consegue entender essa questão da carência, essa questão do medo da solidão, essa questão de esperança, porque às vezes tem sim essa questão de esperança, ou do hábito mesmo, né? Por isso a importância de começar um acompanhamento, caso você não consiga, obviamente, sozinho, né, gente? Às vezes o apego é de algo lá da infância, pai e mãe se espelham em algo que encontramos em alguém. Pode ser também, Ana. Não é uma regra, né? Como na psi a gente sempre fala, não é uma regra, mas pode ser uma explicação, né? Gente, tem que beber água fora da câmera pra não levar RT. Eu voltei a ter isso porque eu fico muito receio de levar. O meu era do meu pai e fui tratar isso. Ah, legal, Ana. Legal. Isso é muito bom, tá? Gente, continua nos taps, tá? Todo mundo curtindo essa live. Curte bastante. Quando a gente chegar em 55, pode ser 55? Tá perto, né? Pode ser, vai. Todo mundo curtindo, a gente chega nos 55. Quando chegar nos 55, a gente vai falar sobre a penúltima coisa. Essa é a penúltima, tá? Que a gente vai precisar fazer depois de um término. Quem tá aí, não esquece de seguir o perfil. Então, eu vi que a Aline seguiu. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Marilena. Obrigada, Marilena. Obrigada, Aline. Muito obrigada por seguir, tá bom? Sejam bem-vindas. Vamos todo mundo nos taps. No 55 a gente curte. Lia, obrigada, Lia, por me seguir. Stephanie, obrigada também. Luciano, obrigada também por me abraçar. Sejam todos muito bem-vindos aqui, viu? Rauana, por curtir. Vamos nessa, todo mundo curtindo, ó. A gente tá quase no 53. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, gente, pode mandar aqui sobre o tema, tá? Ou sobre alguma coisa que eu tô explicando. Fiquem à vontade. E vamos nessa, que a gente chega no 55 rapidinho. Então, todo mundo curtindo, beleza? Curte aí. Georgia, obrigada por me seguir, é verdade. Eu vi que você tava seguindo mesmo. Eu vi que você seguiu ali, só que eu tava explicando, aí eu não consegui falar. Tainá, obrigada por curtir a live. Jeff, obrigada pelas rosinhas. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que você está? Eu nem fico com cara se eles tiverem amizade com o ex, já para de falar na hora. Olha só, o Juninho trouxe a opinião dele. Gente, estamos quase no 55, ó, todo mundo aí, ó, 54.3. Todo mundo nos taps, pra gente poder levar essa live pra mais pessoas e poder trazer o encerramento também. Então, todo mundo aí curtindo, que a gente chega na penúltima coisa que a gente deve, então, fazer depois aí do término, beleza? Vamos nessa, todo mundo. E quem não republicou, quiser republicar nessa reta final também, fica à vontade. Só apertar na tela e clicar na opção em amarelo ali. Désia enviou a rosinha. Obrigada, Désia. Muito obrigada. Quase, gente. 54.7. Vamos nessa. Aí, ó, 54.8. Vamos nessa. Vamos todo mundo curtindo. Que a gente chega no 55. Me separei faz 11 anos e ainda lembro. Ele já tem filho com outra. Nossa, Elisângela, então, ó, vamos lá. Porque assim, ó, faz 11 anos que você terminou. A gente sabe que um luto, depois de um término saudável, ele acontece, claro que é muito particular, subjetivo, mas ele acontece ali entre, um ano. Um ano. Porque ele acontece entre 6 meses e 1 ano. Tá bom, Georgia, vai lá. Solange, obrigada por me seguir. Gente, vamos pra próxima então, pra penúltima, que a gente precisa fazer, tá? Qual? Basicamente, cuidar de vocês como prioridade, não como distração. Como assim? Bom dia, Solange, seja bem-vinda. Gente, depois que a gente termina,
As pessoas, elas ficam tentando se cuidar, vou colocar assim, pra mostrar que tá bem. Você não tá fazendo isso por prioridade por você. Você tá fazendo por causa dos outros. Sabe? Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, ou se vocês já foram essa pessoa. Mas sabe aquele momento que você tenta se cuidar? Tipo assim, você começa a academia, você muda seu cabelo, você fica se arrumando mais, você posta foto com legenda e toda aquela coisa, e tá tudo bem fazer isso. Só que assim, tem uma diferença muito grande da gente se cuidar pra gente cicatrizar as feridas do término, e tem uma diferença entre você se cuidar pra provar algo pra alguém. Vamos ser sinceros. Tá? Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Gente, a partir do momento que você se cuida, para você cicatrizar aí esse término, isso tá vindo de dentro, não é? Tá vindo de dentro. Agora, esse segundo, quando é para provar alguma coisa pro outro, você tá tentando convencer o mundo e convencer você também, vamos dizer assim, de que tá tudo ótimo, sendo que ainda não tá. Esse é um ponto que eu achei necessário colocar aqui, porque cuidar de vocês é muito mais do que aparência pessoal. É você dormir bem, é você dormir direito, é você comer melhor, sabe, alimentação. É você criar uma rotina legal pra você, uma rotina que tenha sentido. Você voltar a fazer as coisas que você gostava de fazer. Você se reorganizar. Você começar uma terapia, sabe, colocar a energia do que ficou de lado ali todo esse tempo na relação e não ficar mascarando o vazio ali, disfarçando o vazio. Não. Existe diferença nesses dois pontos. Tá, gente? Lembra que eu falei ali no comecinho da live sobre a questão de reconstrução? É isso. Porque durante a relação o autocuidado ele fica de lado. Então, assim, às vezes a gente só fica misturada com aquele olhar da outra pessoa, né? O que o meu namorado achava bonito em mim, o que ele aprovava em mim, o que ele elogiava em mim. E quando o relacionamento acaba, a gente vai ter que ressignificar também esse olhar sobre você. O que você gosta de verdade? Sem ter a ver com ninguém, sabe? O que faz sentido para sua rotina, que você quer fazer? O que faz você sentir bem, você se sentir bem de forma genuína, sem ter a ver com outra pessoa. Então, se cuidar, vocês entenderam? Nesse contexto é diferente, porque tá ajudando a regular as emoções, tá ajudando a reduzir os sintomas da ansiedade, tá melhorando a autoestima também, tá? O foco e o bem-estar tem que ter a ver com você, não tem que ter a ver com performance emocional, entendeu? Não tem a ver com essa frase que as pessoas falam de eu tô super bem sem você, olha aqui. E aí você fica tentando, né, provar ali pro outro que tá tudo certo. Então, assim, esse é um outro ponto. É muito amigo do meu atual, entendi, Maria. Ok, isso é um problema pra você? Como é que é isso? Porque se for um problema é aquilo, né? Importante cuidar. Gente, vou falar o último. Chegamos no 60k e ó, todo mundo, inclusive obrigada pelo 60k. Arrasaram aí nos likes, né? Eu fui engajando vocês aqui, mas arrasaram nos likes. Então, obrigada todo mundo que curtiu, tá? E vamos pro último, que aí eu vou finalizar com o que você não deve, então, novamente fazer aí depois que terminou, que é achar que o término é uma corrida, né? Ficar tentando aí colocar um tempo exato pra ter superado, né? Não existe tempo. Não existe, não é uma corrida, gente. Não é um superar rápido, seguir a vida rápido. Se você percebe que você tá fazendo isso, também deve buscar ajuda profissional. Porque às vezes você tá fazendo uma maneira de... Isso aí tá disfarçado de negação, tem que tomar cuidado, tá? Porque se você tivesse realmente bem, você não ia precisar ficar provando nada, sabe? Nem pra pessoa, nem pra ninguém, nem pra você. Então, ficar tendo pressa para superar um término, muitas vezes tá ligado a medo, entendeu? Você ficar com pressa de querer superar, você tá com medo. Você tá com medo de sentir o que ficou depois do término. Você tá com medo de parecer frágil, medo de ficar triste, literalmente, tá? Não existe tempo certo pra gente conseguir se recompor, tá?
Acho que é essa a questão. Não, a gente tem que tomar muito cuidado em ficar se comparando ao ritmo do outro. Então assim, ele já tá com alguém e eu não. Eu ainda choro e ele não chora. Parece que só eu não superei, parece que só eu tô sofrendo e a pessoa não tá. Sabe essas frases assim? Gente, cada pessoa é cada pessoa, tá? Cada corpo, cada vínculo, cada mente de cada um tem o seu próprio ritmo pra lidar com o que aconteceu. Ok? Forçar a superação não adianta, não adianta. Você vai estar colocando um curativo em cima dessa ferida aberta e fingir que tá curado, né? Coloca o curativo em cima da ferida e finge que tá curado. Só que por fora, gente, pode até ser que funcione, mas por dentro, não, tá? Então é esse o último ponto que eu quis trazer também pra vocês, tá? Da questão de conseguir superar, ou melhor, que você não deve fazer, então, ficar nessa pressa, cada um tem seu tempo e tá tudo certo, tá? E se você tem dificuldade de aceitar isso, né, de que cada um tem seu tempo e tudo mais, buscar ajuda profissional, tá? Extremamente importante buscar ajuda. Ariane, obrigada por me seguir. Gente, então, sobre o tema de hoje é isso, tá? Trouxe aí várias partes pra vocês, várias questões, então, sobre o que fazer, o que não fazer. Pensei em intercalar, alternar um de cada. Agora eu vou abrir para que vocês façam algumas perguntas, se vocês tiverem. Pode ser do tema, pode ser fora do tema. Agora sim, se vocês quiserem perguntar coisas fora do tema, aproveita, pode ser sobre qualquer um, não tem problema nenhum, desde que seja de psicologia, pode jogar aqui que eu respondo vocês se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Não precisa ser necessariamente sobre término, pode ser sobre transtorno, pode ser sobre qualquer coisa aí, caso vocês queiram, tá bom? Se não tiverem, aí a gente encerra, tá? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês enquanto isso. Enquanto a gente dá um tempinho aí pra ver se tem dúvida. Se não tiver, a gente deixa quieto. Ana Vitória, bom dia, seja bem-vinda. Pessoal, tem alguém que tá me conhecendo hoje aqui? Tem alguém que não me conhecia? Tem alguém que tá me conhecendo hoje? Tem alguém? Manda um eu aqui no chat. Deixa eu ver quantas pessoas novas temos aqui. Vamos ver. A Stephanie, a Maria, tem mais alguém que esteja me conhecendo hoje? A Sueli, a Ana Vitória chegou agora e também está me conhecendo hoje, a Pedrina, a Tainá, Juliana, ok, uma galera. Então, pessoal, vocês que estão me conhecendo hoje, sejam bem-vindos, espero que vocês tenham gostado da live, tá? Eu faço lives aí às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, então se você gostou do assunto de psicologia, não esquece de seguir, tá bom? Pra você não perder as próximas lives. Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês também, tá? Essa semana a gente vai trazer vários temas diferentes. Deixa eu... Obrigada, Maria. Deixa eu mostrar pra vocês quais temas que vão ser, pra vocês saberem e poderem acompanhar, tá? Ó, ontem a gente falou sobre 9 jeitos que a ansiedade aparece no seu corpo, sem você notar. Hoje a gente tá falando sobre esse. Amanhã, sinais de que não é só timidez, é ansiedade social. Então amanhã eu vou falar ali pra vocês a diferença entre timidez e ansiedade social. Então se você não quiser perder, já segue aí o perfil. Quinta-feira a gente vai falar sobre sinais de que você está lidando com uma pessoa tóxica. A gente vai falar da galera tóxica, da galera narcisista, então já viu, né? Segue aí caso você não queira perder esse tema. E sexta, a gente vai falar sobre dependência emocional. Teve alguém que perguntou aqui, né? Sobre dependência emocional. Aparece aqui sexta-feira, que a gente vai falar exatamente sobre a questão da dependência emocional, tá bom? Então esses são os temas da semana, beleza? Agora deixa eu... Boa tarde, Alisson. Maria, foi você que perguntou, né? Inclusive, Maria, eu trouxe na semana passada alguns sinais de que você está em dependência emocional. Galera, deixa eu falar uma coisa importante antes de eu responder vocês rapidinho. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube em que eu jogo todas as lives lá no YouTube, tá? Então, por exemplo, a live de dependência emocional já tá lá no YouTube. Pra quem não assistiu, deixa eu mostrar pra vocês, quer ver? Eu trouxe ela na semana passada aqui pra vocês. Ó, deixa eu só mostrar aqui na câmera pra vocês. Vocês conseguem ver. Ó,
Aqui, ó, 8 sinais de que você está em uma dependência emocional. Então, se você não conseguiu assistir essa live, vai lá no YouTube pra você não perder, ó. É só você ir no canal aqui, ó, @psi.rafaduarte, que aí você consegue assistir todas as lives que eu já trouxe, ó, ansiedade, mente acelerada, autossabotagem, transtorno do pânico, tudo. Dependência emocional, enfim. Aí você pode assistir, beleza? Fica o convite aí. Só procurar lá no YouTube, tá bom, Maria? Deixa eu ver o que mais vocês disseram. Peraí. Abordagem humanista para ansiedade TAG seria ideal? Ricardo, para ansiedade e transtorno de ansiedade, a abordagem padrão ouro é a TCC. Não é a humanista. Por quê? Porque ela é uma abordagem cognitiva comportamental. E se a gente parar para pensar que o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem muito a ver com pensamentos excessivos, ruminação de pensamentos e toda essa parte cognitiva, o próprio nome já diz, é legal você ir mais para uma abordagem ali TCC. Mas assim, é que eu não sei como que o humanista vai trabalhar eu não sei a minha abordagem, eu não sei, mas dentro da padrão ouro seria TCC mesmo. Como reagir quando a pessoa ainda quer que receba de mim o mesmo tratamento como antes? Conceição, colocar os limites, né? Eu sempre falo sobre isso, as pessoas precisam entender que nós mudamos. E como que elas vão entender isso? Quando a gente consegue impor os nossos limites, quando a gente consegue, de fato, deixar claro ali para a pessoa que houve essa mudança, né? A gente tem o poder de escolha em quem a gente quer ou não na nossa vida. E nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos. Então é legal colocar esses limitezinhos aí. Sono em excesso pode ser um sintoma de ansiedade? Boa pergunta, Gil. Galera que tá assistindo, o que vocês acham? Para a pergunta da Gil. Sono em excesso pode ser um sintoma de ansiedade? Sim ou não? Joga aqui no chat pra mim sim, não, sim, não, sim, não. Vamos ver qual que ganha. Deem a opinião de vocês. Eu vou responder, tá? Mas eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Ó, o Juninho diz que acha que sim. A Joyce diz que sim. Não necessariamente. Algumas pessoas disseram, da Guia Duarte, seja bem-vinda. Algumas pessoas disseram que não. Sintoma de depressão, a Lia colocou. Gil, na real é o seguinte, sono em excesso pode ser muita coisa, Gil. Sono em excesso pode ser falta de vitamina. Tem pessoas que têm um desânimo e um sono, um cansaço absurdo. E quando vai ver, são as vitaminas que estão péssimas. Ela não tem ansiedade, ela não tem nada psicológico, é biológico. A vitamina não tá legal. Então pode ser falta de vitamina. Pode ser ansiedade? Pode ser. Pode ser hipotiroidismo, igual a Gisele colocou? Pode ser, né? Então, primeiro de tudo, tem um sono em excesso. Primeiro, descartar as causas médicas. Vai fazer um check-up, vai fazer um exame de sangue. Deu tudo bonitinho no exame, não deu falta de vitamina, não deu nada. Aí pode ser psicológico. Aí você vai buscar um profissional da psicologia, pode ser hormonal, pode ser, Stephanie, pode ser hormonal, pode ser alteração no sono por conta do psicológico, igual eu falei. Por exemplo, realmente a depressão, ela tem uma alteração no sono. E no apetite também, né? Aí a ansiedade também pode ter alteração no sono e no apetite. Tem pessoas depressivas que dormem muito, tem pessoas que não dormem nada. Tem pessoas ansiosas que dormem muito, tem pessoas ansiosas que têm insônia, não dormem por nada. Então vocês entenderam que assim, pode ser e pode não ser? Tudo vai depender de você descartar as causas médicas e buscar um psicólogo. Que daí o psicólogo ele vai entender o seu caso e vai falar, tá, acho que deve ser ansiedade, acredito que deve ser um episódio depressivo, acredito que deve ser um sofrimento emocional mesmo, mas sem nenhum quadro clínico, alguma coisa assim, tá bom? Respondida, Gil? Respondida. O que fazer quando não temos amor próprio, Ariane? Desenvolvimento de autoconfiança, de amor próprio, de autoestima, tudo isso também a gente trabalha na clínica, também, sabia? Porque quando a gente fala de autoestima, autoconfiança e amor próprio, a gente está falando muito também do nosso mundo interno ali relacionado a experiências, à nossa história. Por exemplo, pessoas que
tem questões relacionadas à rejeição ou que passaram por experiências traumáticas em relação a quem você é, algum tipo de humilhação, pessoas que sofreram bullying, pessoas que foram humilhadas e passaram por relacionamento tóxico, porque tem gente que passou por relacionamento tóxico e uma das consequências de ter passado por um trauma de um relacionamento tóxico é esse, por exemplo, né? Então você viu que o amor próprio, Ariane, ele envolve toda uma gama de coisas, pode ter a ver com muita coisa, tá? Então, o que fazer? Ir pra terapia, porque daí na terapia você entende o porquê que você tem questões relacionadas à autoestima e outra, como tratar. Além de entender o porquê, como tratar, beleza? É isso que a gente vai fazer. Oi, Clarinha, seja bem-vinda. Eu tenho depressão e ansiedade e tenho um sono infinito. Olha lá, a Stephanie. Stephanie, você faz terapia? Você faz acompanhamento psicológico? Como é que é isso? Gente, vocês têm mais dúvidas? Tem alguém aqui que tem mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida sobre psicologia, alguma coisa assim? Caso vocês não tenham, eu encerro por aqui, tá? É possível ter crises de ansiedade, mas sem ter o transtorno? Uma crise de ansiedade sem ter o transtorno instalado? É possível, sim. É possível, mas assim, isso vai depender se for algo isolado ou se for algo frequente, Caio. Porque se você é uma pessoa que você sempre tá tendo crise de ansiedade, tem que ver se o transtorno já não está instalado devido à frequência e à intensidade. Agora, se foi um episódio isolado, por exemplo, eu tive uma crise de ansiedade em um momento, e aí passou vários dias depois, vários tempos depois, e eu não tive mais crises, também não tenho questão de pensamento, nem nada disso, então muito provavelmente você não tem um transtorno de ansiedade instalado. Foi mais uma questão de um ápice ali que chegou a você ter sintomas físicos, entendeu? Digamos assim. Então pode ser que sim. Faço, mas preciso ter uma frequência. Ah, é legal, Esther, é bem legal, viu? Ter uma frequência maior. Sou insegura, baixa autoestima. Maria, importante também, tá? Buscar ajuda profissional. Insegurança, autoestima, tudo isso a gente consegue trabalhar em terapia. Oi, Macedo, seja bem-vindo. Maurício, né? Não vou te chamar de Macedo, porque o Maurício eu conheço. Seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Galera, é isso então. Encerro por aqui, tá? Vou agilizar algumas coisas aqui para os atendimentos de hoje. Agradeço muito pela participação de vocês. Obrigada a todo mundo que curtiu. A gente ficou com 68.4k de like. Obrigada. Amanhã a gente se vê às 10h30, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade social. Então, se você não quiser perder a live de ansiedade social, tá? Diferença entre timidez, ansiedade social, essas coisas, só seguir o perfil aí pra você não perder. Fechou? Genesis, obrigada por seguir. Bom dia, amada. Seja bem-vinda. Beijo, gente. Se cuidem. Amanhã a gente se vê, tá? 10h30. Não esquece de ativar a notificação. Você que seguiu hoje o meu perfil, não esquece de ativar o sininho da notificação. Como é que faz? Só clicar no meu perfil aqui, ó, e clicar nesse sininho. Tá vendo esse sino? Clica no sininho aqui de notificação, que você, assim que começar a live, vai aparecer no seu celular. Vai aparecer lá, Rafaela começou uma live. Aí você vai lá e aparece por aqui, certinho? É isso, gente. Beijo, se cuidem e até amanhã. Boa terça. Boa terça-feira pra vocês. Nos vemos, viu, gente? Obrigada, Vitor. Obrigada, moderador. Obrigada, Caio. Obrigada, Vinícius. Obrigada a todo mundo que tá aqui na live. Obrigada, Juninho. Obrigada, Fabiana. Quem mais tá curtindo? Muito obrigada, viu? Até mais, gente. Se cuidem. Se cuidem. Até mais.